Elbaf acaba de se tornar o novo arco de evolução dos Chapéus de Palha. Cada um deles está ganhando novos poderes insanos nesta ilha e se preparando para realmente enfrentar o governo mundial. Então, se você quer saber todos os novos poderes dos Chapéus de Palha em Elbaf, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Desde o início de One Piece, já sabíamos que os Chapéus de Palha iriam para Elbaf. Dory e Brog aparecem em Little Garden ainda no começo da história, e desde aquele momento ficou claro que a Terra dos Gigantes ia ser algo muito especial. E agora estamos no meio do arco, e percebemos que Elbaf é ainda mais especial do que imaginamos, porque o Oda está distribuindo power-ups para os Chapéus de Palha de um jeito que não víamos desde o pré-time skip. E o que mais chama atenção não é só o fato de que esses upgrades estão acontecendo, mas como cada um deles está sendo construído de forma que faz sentido para a história de cada personagem. Então vamos passar por cada um deles, começando pela primeira grande surpresa, o próprio Franky. Ninguém esperava que Franky fosse o primeiro a receber um upgrade em Elbaf. A maioria, inclusive eu, apostava no Sop, dado quanto esta ilha significa para ele. Mas o Oda foi contra tudo isso. Lilith, a Vegapunk presente na ilha, observou Franky em combate e disse o seguinte: ela falou que o corpo do Franky tem uma tecnologia incrível, que não perde nem mesmo para os pacifistas. Mas ela pergunta, por que um ciborgue com um corpo tão forte ainda usa cola comum como fonte de energia, até porque desde o começo da história, Franky apenas usa cola como combustível, que nada mais é do que um refrigerante de cola. Ela então usou um dispositivo para absorver todo o calor do incêndio na escola de Elbaf, convertendo aquela energia em uma substância completamente diferente, que ela chama de Super Vega Cola, um novo combustível para Franky usar que o deixou muito mais energizado e forte, com Lilith até mesmo dizendo que combustível é vida. E bom, isso não é apenas um aumento de força do Franky, na verdade é uma mudança no paradigma do personagem, até porque essa Super Vega Cola na verdade é uma referência do Oda. A referência aqui é a água super pesada, onde os átomos de hidrogênio são substituídos por trítio, um isótopo radioativo. Em termos práticos, dentro de One Piece, o Franky passou de um motor a combustão para algo muito mais próximo de energia nuclear. O mesmo princípio por trás da Mother Flame que vimos em Egghead. E com isso, ele foi capaz de destruir um dos monstros pesadelo com um único ataque, mostrando um nível de destruição que antes não víamos nele. Mas o que torna esse upgrade ainda mais interessante é o que ele abre para o futuro. O Franky está ao lado de Lilith, que é a cientista mais avançada viva. Eles encontraram um laboratório de pelo menos 3.000 anos de idade, numa ilha que preserva tecnologia ancestral. Existe também a Árvore Adão em Elbaf, a maior do mundo, que produz o material mais resistente com o qual o Toussaint Sunny foi construído. Lilith inclusive até mesmo mencionou que Elbaf está repleta de um tipo de energia que permite adaptar sua tecnologia à ilha de formas que ela ainda não testou. Se o Franky tiver acesso a esse material e a esse conhecimento aqui, as possibilidades de atualizar tanto o navio quanto o próprio corpo dele são enormes, e isso ainda está sendo construído. Mas agora, saindo do laboratório e indo para o campo de batalha, o capítulo 1176 também entregou o confronto que eu particularmente esperava ver, o Sanji contra Kiringan. E essa luta importa muito mais do que parece à primeira vista. O contexto é o seguinte: Scooper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas, revelou que a única forma de ferir os Cavaleiros Sagrados de forma permanente, impedindo a sua regeneração, é através do Haki do Rei. Isso mudou completamente o cenário da batalha, porque atualmente apenas o Luffy e o Zoro possuem esse poder dentro da tripulação, e o Zoro mal sabia que tinha. Mas é aqui que o Sanji entra.
O Oda construiu um paralelo direto entre o trio monstro do Chapéu de Palha e o trio monstro dos piratas Roger, Rayleigh e Scooper Gaban. Luffy espelha Roger, Zoro espelha Rayleigh e Sanji espelha o Gaban. E uma cena muito interessante aconteceu quando o Gaban revelou que mais um membro do Chapéu de Palha fora o Luffy possuía Haki do Rei. E é claro que descobrimos que ele estava falando do Zoro, mas na página aparece tanto Zoro quanto Sanji, sugerindo que há mais de um usuário desse poder na tripulação. O próprio Sanji, naquele mesmo momento, se aproximou de Gaban e perguntou se ele também possuía esse poder, mas não tivemos uma resposta do Gaban. O Oda cortou essa resposta de propósito para não sabermos a verdade, mas o fato dele estar lutando contra Kiringan agora nos prova que ele vai despertar o Haki do Rei. Kiringan é imortal e se regenera. Sem Haki do Rei, o Sanji não pode derrotá-lo de forma definitiva. A luta que está sendo construída é exatamente o contexto narrativo perfeito para esse despertar acontecer. No momento em que o Sanji se ver sem saída para proteger quem ama, é que ele despertará, usando seu Ifrit Jumble revestido com o Haki do Rei. Agora, como próximo, temos o Zoro. Zoro já tem o Haki do Rei, o problema é que ele não sabia disso, e ainda não sabe usá-lo de forma consciente. Gaban revelou para ele que o seu Haki escorre dele o tempo todo, e sem nenhum controle. A Ema forçava esse poder para fora durante as batalhas, o que significa que o Zoro nunca precisou aprender a ativá-lo conscientemente, a espada já fazia isso por ele. E isso, segundo o Gaban, é um desperdício enorme. Então agora em Elbaf, isso com certeza vai mudar. E seja em alguma luta ou com a ajuda do próprio Gaban, o Zoro vai conseguir controlar totalmente o seu Haki do Rei. E quando fizer isso, o próximo passo na jornada dele é a Lâmina Negra, que é a única coisa que o separa narrativamente de ser reconhecido como o maior espadachim do mundo. E Elbaf acabou de insinuar como lâminas negras são criadas. Ragnir, o martelo do esquilo Ratatoskr, é uma lâmina negra. Ou bom, um martelo negro. Ragnir se tornou o que é porque Ratatoskr infundiu a própria alma e vontade naquele martelo, de acordo com a história de Jarou. E muito provavelmente foi isso que fez o martelo ficar negro. Então esse é o mecanismo, não é apenas Haki, é algo muito mais profundo, ligado à essência do portador. No caso do Zoro, isso aponta diretamente para o Ado Ichimonde, a espada da Kuina. Já que sabemos que além da vontade do Zoro, ele também carrega a vontade de Kuina. Ele prometeu cumprir o sonho que os dois tinham na infância, e ele não está fazendo apenas por ele. E essa vontade pode tornar a Ado Ichimonde a espada que Zoro carrega desde o início em uma lâmina negra. Enquanto Mihawk tiver a Yoru e o Zoro não tiver a sua própria lâmina negra, o duelo final não pode acontecer. E Elbaf parece ser o lugar onde esse processo começa de verdade. Agora Nami tem um espaço enorme para crescer em Elbaf, e o capítulo 1176 já deu os primeiros sinais disso. Zeus foi derrotado por um dos monstros pesadelo, o que deixa claro que tanto a arma Climatat quanto o espírito de Zeus que está nela precisam de um upgrade, e por sorte, Vegapunk Lilith está bem ali na ilha. O problema atual do Climatat é que ele não foi projetado para trabalhar com o Zeus. Zeus apenas entrou aumentando o poder da arma, mas sem nenhuma estrutura. Então no fim ele até funciona, mas está longe do potencial real. Lilith, que criou o Serafim e entende de tecnologia de combate em um nível absurdo, poderia redesenhar esse dispositivo para trabalhar com os Zeus de uma forma muito mais eficiente. E na verdade sempre foi assim, a Nami sempre pediu para melhorarem o seu Climatat. Primeiro foi com o Sop e a tecnologia das conchas de Skypiea, depois foi com a tecnologia de clima do Haredas, e agora com a tecnologia do maior cientista do mundo. E dentro do contexto de Elbaf, isso faz ainda mais sentido, porque a ilha inteira é construída sobre a mitologia nórdica, e Zeus, no contexto nórdico, é o Thor, o deus do trovão.
Mas, além do upgrade tecnológico, existe também a questão do haki de observação. A Nami, como navegadora, já tem uma sensibilidade natural para detectar o clima e o ambiente. Desenvolver o haki de observação seria uma evolução que faz sentido para ela, e seria um aumento de poder bem grande. Agora, se tem um chapéu de palha para quem Elba foi construída desde o início, esse é o Usopp. Desde Little Garden, quando ele conheceu Dory Brogg, a Terra dos Gigantes virou o símbolo do sonho dele de se tornar um bravo guerreiro do mar. E Elba foi construída desde o início com isso em mente. O problema é que o Usopp chegou até aqui ainda sendo o membro mais limitado em combate da tripulação. O haki de observação que ele despertou em Dressrosa nunca foi desenvolvido desde então, e em Wano e também em Egghead ele simplesmente não teve momentos importantes. Então o momento narrativo para ele crescer nunca vai ser maior do que agora. O haki do armamento seria o mínimo necessário. Sem ele, o Usopp não consegue acertar usuários de Logia com seus projéteis, o que se torna um problema sério num arco onde os inimigos estão em outro nível. Eu também acredito que o Usopp despertará o haki do rei, já que ele mentiu sobre ter esse haki 2 vezes, e suas mentiras acabam virando realidade. Mas além do haki, existe também o Ragnir. O martelo esquilo do Loki é um objeto muito poderoso dentro da mitologia de Elbaf que o Oda está construindo, e existe a possibilidade real de que em algum momento desta batalha, o Usopp empunhe esse martelo por um breve momento. Um único momento assim seria o tipo de cena que definiria o Usopp para sempre, e seria a materialização do que o Oda vem construindo para ele desde o começo da série, o tornando uma lenda para os gigantes, um verdadeiro bravo guerreiro do mar. Ele continuaria fraco, como Oda mesmo já revelou que faria do Usopp o membro mais perto de um humano real na tripulação, mas ele teria um momento especial, o tornando uma lenda para todos os gigantes. Também existe o potencial de upgrades no seu Kabuto, através do Vegapunk, que já criou mais aplicações para o Kairoseki do que qualquer pessoa no mundo de One Piece, abrindo a possibilidade de munição capaz de neutralizar usuários de Akuma no Mi à distância. Isso transformaria o Usopp em um atirador de outro nível. Agora, como próximo, temos a Robin. E sendo bem sincero, a Robin tem um caminho menos espetacular de todos. Seus membros brotados são físicos e sofrem dano normalmente. Então, um aumento de poder clássico seria ela conseguir usar haki do armamento. Se ela pudesse revestir cada membro brotado com o haki do armamento, o Demon Flor se tornaria muito mais difícil de conter. Então, com esse arco sendo mais focado no desenvolvimento de haki, com Gaban falando que haki é essencial para as batalhas futuras, seria estranho a Robin ser a única a sair sem nenhuma evolução nessa área. Já agora, temos o Chopper. O Chopper tem um caminho que é mais sutil. O Monster Point funciona como se fosse um despertar forçado da fruta do Chopper, que ele conseguiu por meio das Rumble Balls, mas algo diferencia um verdadeiro despertar de uma Zoan, que é aquela faixa de fumaça característica. O Luffy tem, o Rob Lute tem, e todos que despertaram uma Zoan também têm. Mas o Chopper não. Isso sugere que o que ele usa hoje com as Rumble Balls não é seu verdadeiro despertar, mas apenas uma aproximação forçada. Então ele tem duas possibilidades. A primeira é realmente despertar sua fruta de forma definitiva, sem precisar de nenhuma substância para isso. Já a segunda possibilidade é ele, junto com o Vegapunk, criar uma Rumble Ball ainda mais poderosa, assim como ele fez com o Caesar Clown. Já Jinbe é outro caso interessante de se pensar. Ele é forte, e desde que entrou nunca passou por uma luta que realmente o colocasse no limite. O problema é que em termos narrativos, isso significa que nunca vimos o teto real dele. Em Elbaf, com os inimigos sendo os Cavaleiros Sagrados e criaturas de outro nível, talvez seja a primeira vez que o Jinbe precise ir além do que já mostrou.
e realmente mostre toda a sua força. Eu não acredito que ele terá um novo upgrade, até porque ele é um pirata experiente com décadas no mar, diferente dos outros chapéus de palha que estão há pouco mais de 2 anos. Então Jinbe já está no seu auge, e ele apenas precisa mostrar toda a sua força. Agora Brook está numa posição única porque ele está frente a frente com Imu, o ser mais poderoso do mundo de One Piece. E é óbvio que eu não espero que ele vença, mas isso pode o forçar a ir além e desbloquear um novo poder, ainda mais sabendo que ele precisa salvar a Gunko do controle de Imu. O Brook trabalha com alma, com o submundo, com o gelo de um plano diferente. O Imu, por sua vez, parece dividir a própria alma entre os Cavaleiros Sagrados para os deixar imortais e os controlar. Esse parece ser o seu segredo, ele compartilha parte de sua alma, também compartilhando a sua imortalidade. É por isso que tão poucas pessoas podem receber, já que não é algo ilimitado. E com isso, existe uma simetria clara entre o que o Brook faz e o que o Imu faz, só que em direções opostas. Isso pode resultar no Brook encontrando formas de usar sua música para libertar pessoas sob o controle de Imu, quebrando a ligação entre eles, manipulando a alma de Imu nos seus corpos para assim os libertar. Seria o papel narrativo mais importante que o Brook já teve, e faria todo sentido. Afinal, Brook já tem uma disposição para controlar almas, ele só precisaria se fortalecer ainda mais para conseguir vencer o fragmento da alma de Imu. E por fim, Luffy também tem um caminho claro. Primeiro, Luffy precisa aprender a canalizar melhor o seu Haki do Rei, já que vimos que apesar do Haki do Rei ser a fraqueza dos imortais, o Luffy não conseguiu fazer nada contra os Gorosei, então ele precisa realmente melhorar o seu controle para afetar de forma definitiva todos os imortais. Já agora, eu não acredito que o Luffy esteja usando todo o poder do Deus do Sol Nika. Primeiro que ele nem sabe que é o próprio Nika, ele apenas se transforma em algo que ele fica mais livre, e a sua forma também não parece ser a transformação final de uma Zoan, e sim apenas uma forma híbrida, o que quer dizer que o Luffy ainda terá uma transformação final, uma forma em que ele transforme totalmente no Deus do Sol Nika, que ele pode acessar assim que souber que é o verdadeiro Deus do Sol e aprender toda a lenda de Nika com os gigantes. E com isso então, todos os chapéus de palha já ganharam ou estão prestes a ganhar novos poderes nesse arco de Elbaf, saindo daqui preparados para finalmente pegarem o tesouro One Piece. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então eu conto muito com seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!